Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Hoje é mais um vídeo sobre as grandes obras literárias brasileiras. Bom, por 2 pontos a gente vai analisar essa aula aqui, tá? Primeiro, quando você tem aquela aula de literatura, você precisa prestar aquele vestibular que vai cair essa obra, então você precisa saber de todas as informações detalhadas do livro. E segundo, você está elaborando uma redação, aquela mais abstrata, e você gostaria de colocar uma obra de Carlos Drummond de Andrade. Afinal de contas, que é algo que possa levantar sua nota do que uma obra clássica literária? Então, papel e caneta na mão, que eu garanto que até o final dessa aula você estará dominando o assunto do livro. Vem comigo! Bom, para ficar mais fácil para você que está aí do outro lado entender essa videoaula, eu vou te explicar como que eu vou organizar ela, ok? Em 3 partes. Primeira, eu vou dar aquelas informações técnicas do livro, sim, qual é o estilo de época, qual que é o foco narrativo, qual é o tempo que ela foi publicada, né? Segunda parte, eu vou dar aquela espinha dorsal. Normalmente, os livros, eles têm uma narrativa, eles têm umas temáticas principais, ok? E depois, no final, que é a terceira e última parte, eu vou te falar em quais temas de redação, sim, quando a gente trabalha com grandes obras literárias. Colocar elas numa redação dá muito mais credibilidade, dá um up naquela nota. Então, por fim, eu ainda vou falar, olha, você consegue trabalhar essa obra literária aqui nesse seguinte tema ou nesse seguinte eixo temático. Combinado? Bom, então, alinhados aqui como é que vai ser a nossa aula, eu vou para aquela primeira parte que é a ficha técnica, tudo bem? Claro! Pessoal, eu já quero começar com o título fala Claro Enigma. Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade é a obra de hoje. Claro Enigma, ele faz um paradoxo aí. Sim, você tem palavras de sentidos opostos. Claro é algo que está branco, algo que você consegue ver, algo que tem luz. E enigma já é algo que é um ponto de interrogação, é algo onde você não consegue decifrar, é aquilo que você não consegue ver. Então nós temos no título uma figura de linguagem chamada oxímoro ou paradoxo, que é quando você tem palavras de sentidos opostos, ok? Dia e noite, bem e mal, fechado e aberto, ok? Segundo ponto aqui, nós tratamos essa obra aí como fazendo parte, ela é do gênero lírico, tá? Anote também, por gentileza, por que ela é do gênero lírico, Pro? Porque ela trabalha só com poemas. Aqui a gente vai ter 42 poemas. Bom, sendo do gênero lírico, nós estamos na terceira fase do modernismo. Sim, terceira fase do modernismo, que foi ali de 45 a 60. Você vai ter, digamos, esses autores aí, esses escritores, digamos que eles estão ali meio desalentados com a questão que a gente tem um fato histórico que eu já vou falar contigo, tá bom? Na maioria dos poemas você tem o espaço como Minas Gerais, que inclusive é a terra natal de Drummond. Você também tem aí a maioria dos poemas em primeira pessoa. E, como eu te falei, terceira fase do modernismo é de 45 a 60. E esse livro ele foi publicado em 1951, ou seja, ele pegou ali quase meados dessa terceira fase, tá? Ficha técnica dada, eu vou já pegar um fio da meada para que nós começamos a entrar na espinha dorsal da obra. Qual que é a narrativa, qual que é a temática principal. Nós estamos aqui num período de Guerra Fria. Sim, olha a ideia de Guerra Fria, pessoal. Parece que é uma paz armada, olha isso. Guerra Fria. Você teve aí 2 blocos, né, socialistas e capitalistas, que eles não entraram em contato bélico, sabe? Em tiro, em arma, em bomba, não entraram em contato bélico, mas em conflito diretamente. Mas eles estavam a todo momento em constantes disputas. Então, sabe quando você tá ali para brigar com o seu irmão? Com o seu amigo, ou então você tá vendo, sabe aquele cachorro da rua ali, com o outro ali, quase se engalfinhando, um rosnando pro outro, mas nunca entram em contato? É mais ou menos nesse esquema aqui que o mundo estava nesse período, tá? Guerra Fria. Bom, e o que isso tem a ver, Pro? O Carlos Drummond, pessoal, ele é um típico poeta que ele passou pelas 3 fases do modernismo. É verdade. Sim, ele passou por 3 fases do modernismo. E como é que eu posso te falar? Imagina aquele amigo, imagina aquela tia, imagina aquela pessoa que ela é super apaixonada pela vida. Ela é super emotiva, sabe? Ela vai, digamos assim, da extrema felicidade até o choro desalentado em 1 minuto. Ela é bastante, digamos, vive
vivencia bastante as emoções, tá bom? E ela é bastante animada. Imagina essa pessoa aí. Aí você imagina que essa pessoa, por algum motivo que ela vivenciou, por alguma realidade, por alguma situação que ela vivenciou, ela foi ficando meio apática, sabe? É meio resignada. Anote essa frase que ela cai lá naqueles enunciados, tá? O que é resignada, pro? É quando você já não tá mais nem aí pra nada. Você aceita o que a vida tem pra oferecer, sabe? Sabe quando você não quer ir naquela festa, não? Aí tem um brigadeiro, tem um bolo que você adora, mas você não tá nem ali para aquilo. Você tá aceitando estar ali porque, digamos, que você já apagou essa chama aí dentro. É mais ou menos assim que Carlos Drummond está. Parado no bailão. Imagina que ele, observando aquele momento de Guerra Fria, porque olha só, quando o mundo está em Guerra Fria, você já passou pela Primeira Guerra Mundial, já passou pela Segunda Guerra Mundial. Tá na hora dos países, está na hora do mundo se levantar economicamente, aqueles que estavam destruídos se reconstruírem, aqueles que estavam emergentes se fortalecerem, e agora vem uma Guerra Fria. Não, e pior tudo, a gente não sabe o que é pior, não sabe se é o contato bélico ou se é esse clima de tensão que estava entre o mundo. Sabe quando você percebe que sua mãe está muito brava com você? E aí você não sabe, fica pisando em ovos, você não sabe se pede, se conversa, sabe? Naquele clima tensão ali, não é péssimo. É isso que o Drummond tá olhando o mundo e fala, nossa, agora que eu achei que o mundo ia se reconstruir, eles acharam uma nova forma de entrar em guerra, que é uma guerra fria. E esse sentimento dele de melancolia, de resignação, de aceitar o que tem para vir aí, sabe? Parece que a vida perdeu o sabor. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Essa a ideia. Esse sentimento dele você já percebe na epígrafe, sabe? Quando você vira ali a contracapa, tem um índice, aí sempre tem uma dedicatória, sempre tem ali esse autor aí dedicando o livro, ou então falando sobre alguém nesse livro. Bom, vem uma epígrafe. Essa epígrafe é do Paul Valéry, que o texto está escrevendo, e vem ali, olha só, olha a mensagem principal. Os acontecimentos me entediam. Olha só. Todo mundo, quando leu esse livro aqui, principalmente porque Carlos Drummond aqui ele já tinha, digamos, bastante posicionamento social, né? Ele já era bastante quisto, né? As pessoas, ele já era famoso, resumindo, tá? Então, quando todo mundo leu esse livro, todo mundo ficou muito, digamos, assustado, muito surpreso. Porque sabe aquela amiga, como eu te falei, aquela que é toda espalhafatosa, aquela que ela, digamos, tem uma paixão pela vida, de um momento para o outro ela vai perdendo essa chama? É exatamente isso que pensaram, tipo, e aí, Drummond, o que tá acontecendo, cara? Estamos preocupados com você, meu, como assim os acontecimentos te entendiam? Logo você que achava até lindo o nascer de uma flor, o andar de uma mulher, o viver de um José, lembra? Do José e da pedra, e agora José, cadê esse poeta tão vivenciador de emoções? Pessoal, todo esse livro aqui, agora eu vou falar bastante palavras principais e você vai dando pausa e vai anotando, tá? Você vai ver esse livro recheado de melancolia, de tristeza, de descrença, ele já desacredita da vida. O que você vai ver também é bastante enunciados aí com o vocabulário ceticismo. Sim, ele tá desacreditado, ele tá melancólico, ele tá triste, ele tá olhando para esse mundo de forma meio apática, sabe? O que vier para vir, beleza então. Eu já não me emociono mais com as coisas do mundo, com os sentimentos do mundo. É um pessimismo em pessoa. Esse livro, vamos lá então, eles têm 42 poemas. Esses 42 poemas estão divididos em 6 partes. Eu vou falar o título de cada parte e vou falar qual que é a mensagem principal dela. É legal que você anote, tudo bem? A primeira fala entre o lobo e o cão. Qual que é a ideia? Ele faz, lembra que, claro, o enigma já é uma ideia de dia e noite, de ideias opostas? O lobo e o cão, ele fala que o lobo é aquele animal mais traiçoeiro, sabe? Mais selvagem, e o cão é aquele mais fiel.
Ele fala a todo momento desses dois sentimentos que estão se embatendo no mundo. É como se o sentimento dele fosse aquele o cão, aquela ideia de ser fiel às emoções, mas o mundo é aquele lobo selvagem que a todo destrói. Faz sentido? Vamos para a segunda parte aqui, chamada de notícias amorosas. Notícias amorosas, pessoal, digamos que é uma das partes do livro mais inocentes, mais ingênuas, mais essenciais. Ele fala de um amor puro. Ele fala de um amor que é quando você já ama as pessoas ou as coisas mesmo que inúteis. Vou dar 2 exemplos aqui. Sabe quando, de repente, pode ser que eu já não use mais essa lapiseira, que ela esteja quebrada, que ela não funcione mais, mas eu amo ela porque ela me lembra alguém que me deu. Isso é um amor inútil. Eu tenho um sentimento por ela, mas ela já não tem mais utilidade. Faz sentido? Ou então, sabe quando tem aquela pessoa na família que ela é tão idosa, que ela já não tem mais, digamos, funcionalidade nenhuma, ela já não consegue mais nem cuidar da higiene dela, da alimentação dela, ela vive sob os cuidados de outros, mas você percebe que esses outros aí cuidam dela com tanto amor, amam ela na sua inutilidade, amam ela na sua essência, não amam ela porque ela faz café da manhã, porque ela trata as pessoas bem, ou porque ela é a provedora da casa, ou porque ela é bonita, não, amam ela porque é a essência dela que é mais importante ali. Eles a amam na sua inutilidade. Guarda isso daí que isso é tocante, né? Agora a gente vai para a terceira parte, tá? A terceira parte é o menino e os homens. No Menino e os Homens ele faz uma homenagem a 3 escritores muito famosos. Tome nota. Manuel Bandeira, Mário Quintana e Mário de Andrade. Sim, Carlos Drummond, pessoal, ele sempre foi um poeta de grandes amizades e de fácil relacionamento com os restantes dos poetas, né? Então ele tinha, assim, uma grande estima por esses 3. Então são todos poemas homenageando esses 3 escritores aí tão famosos, tá bom? Agora vamos para a quarta parte, que se intitula Como Selo de Minas. E lembrando que ele é mineiro, né? Aí a gente chega naquele capítulo e a gente pensa assim, nossa, agora que vai vir algum poema, como tantos do Carlos Drummond, que virou aí personagens e clássicos da literatura, né? Não, pessoal, não. Errou feio, errou rude. Ele vai trazer algumas críticas a Minas Gerais. Pasme, ele faz algumas críticas a alguns acontecimentos de sua terra natal. Se sua professora perguntar qual parte, qual trecho, qual momento do livro que deixa claro esse ceticismo, essa melancolia, esse pessimismo dele, esse é um dos capítulos mais relevantes para você colocar na sua prova. Dica boa, hein? Agora a gente vai para o quinto, tá? A quinta parte, que é chamado de Os Lábios Cerrados. Os lábios cerrados, pessoal, é como se você, digamos, fechasse a vida dessa pessoa. Os lábios cerrados, quando tudo para de falar, quando se morre, ele vem falar bastante da morte. Ele vem lembrar pessoas que passaram pela sua vida, que faleceu, pessoas importantes, pessoas que ainda vivem na sua memória. Lembra que ele tá bastante melancólico aqui? Então, para ele, sabe, vou fazer uma comparação. Se você já perdeu alguém muito importante, se já faleceu alguém que para você era muito importante, as pessoas sempre falam, é como se um pedacinho de vida também se acabasse. Porque essa pessoa fez muito parte da sua vida, né? Ela estava sempre ali, ou em memória, ou fisicamente, mas ela fazia bastante parte de momentos da sua vida. Então, quando essa pessoa vai embora, você já não tem mais esses momentos com ela. Então, aqueles momentos ali se esvaíram. Você já não terá mais novos momentos com ela. Então, um pedacinho, alguns momentos da sua vida parece que foi junto. Esse é o sentimento dele. Triste, né? Melancólico. Sentiu aí um pouquinho comigo quando eu fiz essa comparação? Pessoal, lembrando que poetas, eles são, antes de tudo, humanos. Então, tudo que eles sentem é fácil a gente perceber também. Basta a gente, quando estiver fazendo aquela leitura, se colocar no lugar. Eu tô chorando. Vamos agora para o sexto, e olha, aqui está um dos capítulos para você mais importante. Por favor, tome nota. A Máquina do Mundo. Por 2 motivos. Primeiro, ele faz intertextualidade, tá? A Máquina do Mundo, ela também é citada no texto de Dante Alighieri e também no livro O Mochileiro das Galáxias. Sim, exatamente. O que é a Máquina do Mundo, pessoal? Ali, né, antes do iluminismo, as pessoas tinham ali uma ideia, né, digamos, uma lenda que passava na cabeça das pessoas, que tinha uma máquina que, digamos, era a máquina do universo, era como que você entendesse como que o universo funcionaria, qual que é o sentido da vida, você poderia fazer qualquer pergunta. Era a máquina, era a dona desse mundão, é a máquina que bota tudo para funcionar. E aqui, além dessa intertextualidade,
que é com Dante Alighieri e com o livro Mochileiro das Galáxias, tá? Ele também vem falar, olha como que fica muito claro aqui, tá? Esse ceticismo, essa desesperança com o mundo. Ele tá caminhando ali numa rua com bastante pedregulho, uma rua que tem bastante pedras. Aí vai levar um pouquinho, né, de E Agora José, porque o poema E Agora José fala do José e a pedra, né? Que o José encontra várias pedras no caminho. Ele tá andando ali por aquelas pedras, meio pedregulho, aí você já imagina, tudo é uma comparação, né, pessoal? Qual que é a ideia que ele quer falar? É um momento para ele que é muito duro, que tem bastante dificuldades, que tem bastante obstáculos, entende? E ele tá andando ali de cabeça baixa e de repente essa máquina do mundo aparece para ele no céu. Aí, qual que é a imagem também que, a todo momento quando a gente tá lendo o livro, a gente fica pensando, não, o Drummond vem. No momento, essa essência do Drummond vai vir. A gente vai ver aquele Drummond lá dos poemas. Sabe quando aquela sua amiga, que era alegre, ela tá meio triste, você fala, não, cadê aquela pessoa? Não, eu quero aquela Maria de volta, sabe? Volta ela pra mim, porque essa daí triste não é você. Não, a todo momento a gente lê o livro e a gente vai nessa ideia. Aí eu falo, não, é agora. Pessoal, ele olha pra essa máquina, ele mal olha pra máquina do mundo. Perdão, tá? Ele não olha, não, ele mal olha pra máquina do mundo. Aí ele abaixa a cabeça, segue seu caminho, sem fazer pergunta nenhuma. Poxa, imagina que você tivesse um oráculo na sua frente, que você pudesse perguntar qualquer coisa que você imagina, aquilo que no momento aí aflige seu coração, aquele problemão que aí vem te pegando há alguns meses, e você não tá nem aí. Olha o quanto que ele tá cético, olha o quanto que ele tá indiferente, olha o quanto que ele tá pessimismo, sabe? É como tipo, deixa vir aí, eu já tô desacreditado. Tudo que eu perguntar pra essa máquina, eu mesmo não vou nem acreditar nas respostas que ela der. Olha, pessoal, olha que profundo isso. É como se, sabe quando você nem pergunta pro seu amigo, nem pergunta pra aquela pessoa o que aconteceu, o que é, porque você já não vai nem acreditar no que ela fala. Sabe, você já perdeu a confiança total, que ela pode vir falar bonito, falar arábico, falar inglês, falar o português mais lindo e você, tá bom, então, valeu, obrigado por hoje. É exatamente esse sentimento e é assim que ele termina o livro. Não mereço isso. Eu falei de uma intertextualidade aqui, tá? Mas também tem outra. Tem um texto de Nietzsche chamado A Gaia da Ciência. Gaia é felicidade, é quando, bom, qualquer inovação tecnológica, ela traz bastante sentimento de orgulho e felicidade, né? Tanto orgulho para o seu criador, quanto felicidade para toda a população que vai usufruir também daquele bem, né? E ele faz aqui um texto chamado Ingaia na Ciência. Ingaia na Ciência. Ou seja, o contrário de alegria é tristeza, né? Infelicidade. É quando essa ciência, lembrando que o século XX foi um dos que mais trouxeram desenvolvimento para o mundo, que, né, estão vindo aí naquela onda da Revolução Industrial principalmente, e depois com o advento da globalização, enfim, estão lá, né, com grandes melhorias. Ele fala, poxa, para que tanta ciência? Se os homens aí estão se engalfinhando, não saem de guerra, não para a guerra, a ciência está lá, a todo momento é como se fosse um diamante brilhando, eles não conseguem enxergar, a ganância corrói esses homens e eles não conseguem enxergar para aquilo que a tecnologia trouxe. Olha a crítica do Carlos Drummond de Andrade. E só pra gente terminar aqui, o bônus da aula. Deixei pro final. Ai, que delícia! Sua professora de literatura vai curtir, hein? Olha só, o Drummond, ele tinha uma escrita que ele não estava muito preocupado com rima não, tá? E outra coisa também, lembra que os modernistas, nós estamos na terceira fase do modernismo, se aqui tem primeira, segunda, terceira fase, esses modernistas, eles são vanguardas, eles estão à frente do seu tempo, eles não querem olhar para o clássico, eles não querem olhar pro anterior, eles estão olhando sempre para o novo, querendo fazer algo novo, algo moderno. Só que aqui, o nosso amigo Carlos Drummond, que também tinha essa escrita, ele vem fazendo sonetos. Sim, ele que nunca se preocupou com tanta rima, ele vem fazendo sonetos. A ideia dos 2 tercetos e 2 quartetos, tá? Outra informação importante aqui, com bastante métrica, sim, cada linha tinha a mesma quantidade de rima silábica, de métrica silábica, quantidade de sílabas em cada linha era certinha, era extremamente calculado. Outra informação muito importante, lembra que eu falei que esses modernistas estão olhando para frente do seu tempo, eles são vanguardas, ele olha para frente, ele não quer olhar para trás? Ele fez aí referências à mitologia grega, sim. Ele olhou para o clássico, ele olhou para Dante Alighieri, que é uma obra clássica também. Então, pessoal, é um Carlos Drummond muito diferente do que a gente viu. É um Carlos Drummond com uma personalidade de escrita muito diferenciada do que a gente estava vendo, tá? Por todos esses pontos que eu te falei. E só para fechar, mas em que tema de redação eu consigo trabalhar ele?
pessoal, em todos os temas que trabalham aí com bastante questões abstratas, a questão de ser e estar do homem, a questão desse homem se sentir, o modo com que ele enxerga o mundo, como que esse mundo influencia o comportamento e o sentimento desse indivíduo. Você percebe que o Drummond, ele está a todo momento olhando para fora, ele está tocado com o que acontece fora. O que acontece fora impacta muito e muda muito ele. A FUVEST teve um tema chamado utopias, nocivas, úteis, indispensáveis. Olha só, veja se o nosso Drummond, ele não está sendo digamos, contra a utopia, ele está olhando muito para a realidade e até imergindo e mergulhando bastante nessa realidade. Ele está deixando com que a realidade dura, triste, que é só uma guerra, tome conta dele. Então ele está sendo realista até demais. Para ele, utopia, imagina, esse mundo aqui deixou de ser utopia para mim, esse mundo deixou de repente de ter a sua cortininha rosa. Agora eu estou tirando cortina, eu estou tirando tudo da minha frente e estou mergulhando nessa realidade, eu estou sendo muito realista. Veja se você usar Carlos Drummond numa redação dessa de FUVEST, não vai, digamos, encher os olhos do corretor. Certamente que sim. Tá? Então, só para fechar, são todos aqueles temas de redações que são abstratas. Trata do homem, como que ele pensa, como que ele olha o mundo à sua volta, como que ele se sente, como que ele é impactado no mundo das emoções e do pensamento por esse mundo e por si. Agora me fala, esse vídeo merece ou não a sua curtida? Vídeo organizado, simplificado, objetivo, direto, para você mandar bem naquela prova do vestibular, para você mandar bem na prova da escola. Então, você já se inscreveu no canal, né? E claro, pessoal, você que é inscrito de segunda a sexta-feira, chega vídeo assim, ó. Simples, objetivo, tanto de filosofia quanto sociologia, as grandes obras literárias, como este vídeo aqui que você está vendo, e ainda tem de matemática básica, tá? De segunda a sexta-feira chega vídeo inédito aí para você. E o segundo recadinho é que nosso curso de redação estão com as inscrições abertas, exatamente. Onde quer que você esteja vendo essa videoaula aqui, qualquer plataforma, acima, abaixo, no link, na bio, na descrição, enfim, tem aí um link para você clicar lá e já vir direto para nossa plataforma e ver os pacotes e ver os cursos de redações lá com ele que melhor se adapta àquilo que você precisa para mandar bem na redação. Agora, imagine você ter um acompanhamento com aulas assim, simples, resumidas, com as grandes obras literárias para você mandar bem. Então tá perdendo o quê? Se inscreve no canal e vai lá e faça a sua inscrição lá no nosso curso. É bem simples e rápido. Pessoal, agora sim, obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe o conteúdo para aquele amigo, para aquela amiga que também vai prestar a prova. E claro, obrigada por hoje, vai lá, gabarita essa prova.